Então, vamos entender o processo. Eu sempre falo para vocês que é muito importante a gente entender o que é a doença para a gente saber como a gente trata, né? Então, olha só, o que é gastrite, tá? Gastrite, digamos assim, é aquela dor que você sente, uns dizem que é na boca do estômago, né? A semana passada nós falamos a diferença entre gastrite, refluxo, né? E úlcera, e hoje nós vamos entrar um pouquinho melhor na gastrite. Tem pessoas que dizem, eu senti uma dor na boca do estômago, né? E aí vai fazer uma endoscopia. A gastrite, o que que é? É a inflamação da mucosa do seu estômago. Dói, é uma ite, né? Uma inflamação, e aí você sente dor. Só que a dor da gastrite, ela é sentida quando? Ela é sentida quando você tem uma gastrite aguda, e geralmente quem tem gastrite crônica não sente dor. Aí, Solange, explica isso aí, já vou explicar. Fica aqui comigo que eu já vou explicar. O que é que causa uma dor aguda de gastrite? Um remédio que você tomou, né? Pode ser um AS infantil, uma dipirona, ou qualquer inflamatório, qualquer remédio que você tome para dor pode causar isso, inclusive corticoides, tá? Todos esses remédios causam uma gastrite aguda, tá? Às vezes você está lá no hospital tomando a medicação, você vai ver que internado, você vai ver que o médico dá lá um Zol da vida junto, né? Quando ele lembra, às vezes ele não lembra, né? Ou então ele pede, você tem gastrite? Aí ele faz isso, tá? Ou quando você vai, quando o médico te medica, você tem que dizer, eu sinto dores de estômago, eu tenho gastrite, ele te dá um protetor gástrico junto, né? Para te auxiliar e você poder tomar esses remédios, porque eles agridem sim o seu estômago. Inclusive, quem é meu paciente que está aqui me assistindo sabe que se for tomar, por exemplo, um vermífugo, aquele Anita mesmo, ele vai te dar uma dor de estômago, tá? Porque ele também não deixa de ser tipo um anti-inflamatório, né? Que está combatendo aí algo em você. E ele vai irritar a parede do estômago e vai aumentar. Todos os remédios, eles aumentam a produção de ácido. Por isso você tem essa ite, essa inflamação, essa dor aguda. Porque aumentou a sua produção do suco gástrico, porque irritou a mucosa do seu estômago. E assim, tem gente que fala, se eu tomo café parece que eu vou morrer de dor de estômago. Por quê? Porque a cafeína também faz isso. Não só do café, dos refrigerantes, né? Também faz isso. Todo alimento também, quando você come um alimento muito gorduroso, se comer uma quantidade muito grande de gordurosa, pode não só te trazer uma dor de estômago, como também uma azia, um refluxo, porque vai causar uma distensão e um retardo no esvaziamento. Solange, então quando é que eu tenho uma gastrite aguda? Muito bem, presta atenção. Lembra que eu falei que geralmente a gastrite aguda você não sente dor? É por isso que muitos de vocês estão aqui na live me acompanhando agora, porque vem de uma gastrite crônica de muito tempo, onde às vezes comia alguma coisa, sentia uma aziazinha, tomava um chazinho. Aí tem aquela pessoa que fala, não, eu tomo chá de espinheira santa e resolve. Gente, por favor, não resolve nada. Isso é uma gastrite crônica que você tomou um chazinho, melhorou um pouquinho. Ela ainda não causou uma erosão, ela ainda não causou uma úlcera, ela ainda não causou uma displasia, nem uma hiperplasia. Por isso, e nem uma pangastrite. Por isso, você acha que curou a sua gastrite. Na verdade, você não curou. Porque uma gastrite crônica quer dizer o quê? Quer dizer que você tem dificuldade de digerir o alimento que você está comendo aí. E aí, o que acontece? Quanto mais você espera para tratar, mais vai ficando grave, mais vai agravando, e aí vem com isso tudo. Às vezes, é só um H. pylori que está ali te incomodando, tá? Antigamente dizia que só o H. pylori causava úlcera. Isso não é verdade, tá? Então, assim, o H. pylori também causa isso e causa, inclusive, câncer no estômago se você não trata. É necessário tratar. Mas, às vezes, você tem uma infestação de H. pylori, ele vai liberando aquela ureasezinha, ele vai minando a sua produção de ácido, ele vai impedindo você, ele vai destruindo a sua mucosa aí do seu estômago devagarzinho, né? E aí você vai sentindo azia, arrotos, né? Geralmente, quando você tem H. pylori, você sente mais arrotos e mais azia. Até faz endoscopia, não tem refluxo, esofagite de refluxo, mas tem bastante arrotos e tem azia, porque o H. pylori
costuma causar muita fermentação, é uma bactéria. Onde tem bactéria tem fermentação, tá? E aí começa a machucar a sua mucosa, começa a causar pangastrite. Gente, uma coisa interessante do nosso estômago, às vezes para a gente é normal, mas para vocês não é, né? Algumas informações que às vezes a gente se lembra de passar. Vou ver se consigo levantar aqui, posição de ouvido. Ó, o nosso estômago, ele não fica no meio, ele fica mais aqui para a região do lado direito, ele tem uma curvatura maior, tá? Desculpa, é que eu estou do lado que mais aqui, lado esquerdo, né? Desse esôfago aqui, né? Desse lado esquerdo, segurando aqui eu estou atrapalhando. Do lado esquerdo, aqui fica seu fígado. Então, ele fica mais viradinho para cá. Por isso que tem pessoas que sentem dor aqui assim, nessa região do lado esquerdo, tá, gente? Sente dor aqui do lado esquerdo, nessa região aqui, ou então uma dor aqui que caminha aqui embaixo, né? Isso pode ser úlcera também. Então, esôfago, né? É aqui a válvula cárdia, a boca do estômago, e o estômago ele se deita para cá e ele sai aqui. Aqui, quando você sente dor aqui, pode ser muita acidez da sua vesícula biliar, porque o seu alimento está saindo muito ácido do seu estômago e caindo aqui no duodeno, tá? No bulbo, lembra de bulbo, odinite? Pode estar caindo aqui, machucando e daí indo para o seu intestino. Vou pegar aqui. Então, entendendo as dores, aonde dói a gastrite, né? Deixa eu puxar minha cadeira de volta aqui. Principalmente quando a gastrite é crônica, você começa a machucar o seu bulbo. Por quê? Porque você vai perdendo a capacidade de produzir enzimas e produzir pH, né? Você produz uma enzima chamada pepsinogênio dentro do seu estômago. Ela tem um pH dentro da mucosa, né? Ela tem um pH 7. Aí quando essa enzima vai para dentro do lume do seu estômago para digerir as proteínas que você comeu, ela precisa ser ativada pelo hidrogênio do ácido, né? E você produz cloro, cloreto ali e hidrogênio, né? Para formar o seu pH, para formar o seu ácido clorídrico, né? Aí o que vai acontecer? Quando dentro do seu estômago você junta esses dois elementos, vai formar o ácido clorídrico que precisa ter um pH ali. Você tem um pH 2 para ativar a enzima pepsinogênio em pepsina para digerir os seus alimentos, tá? Para digerir as suas carnes, ali as proteínas, tá? E a gastrite afeta o intestino, sim. Afeta todo o intestino. Por quê? Por que afeta todo o intestino? Já vou responder aqui rapidinho, se eu esqueci alguma coisa dessa parte nas minhas anotações aqui, eu queria falar para vocês sobre a gastrite, tá? Então, o que sente? Dor epigástrica, como eu falei, expliquei, azia, queimação. Algumas pessoas têm náusea, tá? Ou até vomitam, porque é o esforço. Por que quem tem gastrite pode vomitar? Porque o seu estômago está com o alimento muito tempo ali dentro e ele não consegue quebrar porque não tem enzimas, não tem ácido para quebrar e ele não pode esvaziar porque o alimento não está pronto, ele joga para fora, tá? Essa é uma outra forma também. A perda de apetite também pode acontecer e sangramento nas fezes, tá? Ok. Anotei aqui para eu não esquecer tudo que eu queria dizer para vocês. Mas respondendo a pergunta da Renata, gastrite afeta o intestino? Sim, em cheio. 100%, não só o grosso como o delgado. Então, primeiro ele já afeta aqui o seu bulbo, né? O duodeno, tá? O bulbo e o duodeno. Começa ali bulbo, depois, né? Vai descendo. Por quê? Pela acidez. Um dos fatores é pela acidez que esse alimento sai de dentro do seu estômago. Outro dos fatores por causa... Vamos falar de acidez. Dependendo da acidez desse alimento, dependendo do teor de gordura e carboidrato que esse alimento tem, a sua vesícula biliar, ela vai produzir mais ácido, mais sais biliares. Mas a vesícula não, né? O fígado que está armazenado dentro da vesícula, tá, né? A gente fala às vezes de forma assim, né? Mas quem produz a bile é o fígado, armazena dentro da vesícula biliar. Então, quem retira a vesícula só não tem o estoque, continua produzindo. Então, quanto mais carboidrato, quanto mais gordura você come, mais sais biliares vão ser expelidos da sua vesícula biliar para quebrar, trabalhar, digerir isso lá no seu intestino e mais enzimas pancreáticas. Quanto mais ácido esses sais caem ali,
mais vai machucar o seu intestino, o seu bulbo inicialmente, e depois o seu intestino delgado e depois o seu intestino grosso, porque você vai alterar o pH do seu intestino, que deve ser 7. Tá? Alterando o pH, começa a dar as doenças intestinais, tá? Porque você começa a matar a sua boa flora. E só a flora mais resistente, que são as bactérias mais resistentes, elas se mantêm, que são as nossas ruins, que nós precisamos delas, ruins assim entre aspas, né? Nós precisamos delas para fazer o nosso cocô. Entendeu? Então você começa a alterar pH e aí vem síndrome do intestino irritável também, mas começa com uma disbiose. Então, todas as pessoas que têm gastrite já diagnosticado têm disbiose, em graus diferentes, tá? Eu costumo dizer que nós temos grau 1, 2 e 3. Tá? O terceiro grau é quando você já tem o intestino irritado, é quando você já tem um colesterol elevado, um diabetes, ou uma pressão alta, ou uma esteatose hepática, tá? Porque isso acontece por aí. Ou você já entrou no estágio de insônia, depressão, ansiedade. E aí vem síndrome fúngica, aí começa a dar coceira na pele, manchas, queda de cabelo, perda de visão. Tudo isso vem dali, gente. Olha que interessante, tá? Tudo isso vem dali, tá? Então, nós precisamos cuidar da nossa alimentação. Primeiro passo para não desenvolver gastrite, saber comer. Não é, não posso comer mais nada, não é isso. Você não consegue comer mais nada depois que você tem gastrite. Tem gente que até água que toma aumenta a estamina do estômago e dói, tá? E você tem que aprender a combinar esse alimento no seu prato. Tá? Você tem que aprender a combinar esse alimento no seu prato. Aí o Paulo está me perguntando assim, doutora, pode tomar suco natural? Pode tomar suco natural, só que a acerola é ácido, tem bastante vitamina C ácido, caju também faz mal e graviola também, para quem tem gastrite. Para quem não tem, são sucos excelentes para você tomar depois do almoço, depois das 4, 5 horas da tarde, para auxiliar na digestão. Para quem tem, pode ser que vá fazer muito mal. A não ser que você tenha uma gastrite atrófica, com pouca produção de ácido e que não tenha nenhuma erosão dentro dela, aí você consegue tomar esses sucos. Partindo daí não consegue, tem que ser de frutas doces, tá? Para quem tem gastrite, quer dizer que já tem uma inflamação, não consegue usar frutas ácidas, tá? E essa regrinha também vale para quem tem disbiose intestinal e para quem tem esteatose hepática, para quem tem gordura no fígado. Tá bom? Gente, não só gastrite tem cura, como diabetes e hipertensão, tá? A não ser que você tenha um problema cardíaco, um problema de coração. Não um problema de coração porque sua pressão está alta, um problema de coração mesmo, arritmia, um problema que você traz de família, às vezes também, tá? A não ser que seja isso. Partiu daí, tem cura. E peço para os meus pacientes, tá? Peço para os meus pacientes, eles começam a comer corretamente, combinar esse alimento corretamente, eles já vão diminuindo a quantidade na primeira semana. Ele, por si só, já diminui a quantidade do remédio que ele toma, tá? Para pressão, porque a pressão baixa. E chega uma hora que em 15 dias ele já tira o remédio. Fazendo a alimentação que a gente ensina, em 15 dias tem paciente que fala assim, eu já não tomo mais. Principalmente aquele paciente que o médico dava mais para controle, né? Que o médico, se ela controlar, você não precisa tomar. Eu nem peço para tirar, porque eu não tiro remédio, não sou médico. O paciente mesmo faz esse processo. Tá? A Renata está dizendo, doutora, já estou 3 semanas. Deixa eu voltar aqui para ouvir a mensagem. Já estou 3 semanas na crise intestino bem solto. Renata, se você está fazendo o meu programa e está com o intestino muito solto, então diminui o cloreto de magnésio ou então para com ele. Diminui assim, 50 ml de manhã só. Se você está fazendo o meu programa. Se você não está fazendo o meu programa, isso é sintoma de disbiose, então tem que tratar. Tá? Ou verminose. Ô Paulo, doutora, eu não tenho acidez, não tenho queimação, mas sinto o estômago inflamado, esôfago. Paulo, assim, cada um sente a dor da gastrite de forma diferente. Então tem que olhar a sua endoscopia e verificar o que você tem, que tipo de gastrite você tem. Eu já comentei numa live aqui que eu tinha um paciente, ele chegou para uma consulta comigo no consultório
e ele não sentia nada, só que ele tinha úlcera desde a entrada do estômago até o intestino. Ele ficou 6 meses na UTI e ele não sentia nada. Aí quando começou aquele sangramento nas fezes, vômito com sangue, ele ficou preocupado, foi ao médico e aí começaram a cirurgia, 6 meses de cirurgia na UTI. Ele não sentia nada, nem queimação ele sentia. Então, a gente tem que sempre fazer endoscopia, ver o resultado do exame, tá? E mesmo que você não sinta dor, como o Paulo falou aqui, eu sinto o meu estômago está inflamado, né? Ele não está bem, está inflamado. Não está sentindo dor aguda, mas tem um tipo de dor que está acontecendo ali. Você está sentindo que tem algo errado. Tem que fazer toda a reconstrução de mucosa para poder viver sem gastrite. Tá? E aí depois aprender a comer. Porque uma coisa, gente, ó. Tem gente que faz o meu programa e aí cura a gastrite, fica de bem, aí quer voltar aos hábitos errados que tinha antes. Eu não estou falando da comida errada, eu estou falando dos hábitos errados. É claro que se fumava, bebia, isso causa gastrite, tá? Agora, alguns, até o uso de inala alguma droga, por exemplo, assim, tem gente que às vezes trabalha com pintura, se respirar muito aquela tinta ali, né, aquele cheiro da tinta causa gastrite também, tá? Porque vai aumentar a histamina, causa uma alergia ali, causa gastrite. Tem outras coisas, outros fatores aí. Mas o fundamental é aprender a comer, tá? Aprender a como colocar o alimento no prato. O Paulo também está falando aqui, tudo acontece depois que eu começo a tomar os Prosan. Aconteceu. Por quê, Paulo? Porque você pode ter uma sensibilidade, você pode ter provavelmente a sua vitamina D está baixa, a sua imunidade está baixa. Gente, a vitamina B tem que ficar 60, 70, tá? Por aí. A ferritina, 80. A B12, 500, 600. Se você não tem esses 3 nesse patamar, a sua imunidade está baixa. E você vai ter intolerância, hipersensibilidade aos alimentos. Dentro do meu programa, quando você faz ali, você compra o programa, você tem os 3 testes, tá? Da hipersensibilidade alimentar, da disbiose e da síndrome fúngica. Tem mais de 3, mas esses 3 relacionados a essa alimentação, como você está digerindo. Você tem o teste também do sistema nervoso central, você tem da testosterona, tem várias coisas ali dentro. Mas um deles é esse para você descobrir se você tem hipersensibilidade alimentar. Renata, eles não estão fazendo. Então, Renata, esses sintomas de diarreia sem parar pode ser vermes ou pode ser uma disbiose. Geralmente na disbiose acontece isso, tá? Ou tem um período com diarreia, depois o intestino fica preso, ou então pode ser algo causado pela vesícula biliar, tá? Tem que dar uma verificadinha, fazer uma ultrassonografia para ver se você não tem cálculos biliares também, pedra biliar. Às vezes você nem tem pedra, nem tem areia, mas a sua bile, ela está muito ácida, está muito concentrada devido à forma como você está comendo. Ó, como eu falei, você quer ter saúde, para quem não estava aqui no começo, aqui, eu não estou em casa, eu estou no hotel ainda, né? Eu passei um final de semana com a minha filha fora de casa. Daqui a pouco eu volto para casa. Só terminar minha live aqui, terminar de arrumar minha mala, eu vou embora, né? Atender meus pacientes. Aí eu fui aqui embaixo, porque fecha às 9 horas, fecha o restaurante. Já garanti meu café da manhã. Banana, mamão e manga e aveia. Igual eu ensino para vocês. Por que eu tenho que comer fruta, Solange, e não um pão com glúten no meu café da manhã? Primeiro que o glúten faz mal. Tá? O trigo foi todo alterado e faz mal. Aveia, flocos grossos para você evitar o glúten. Né? E por que eu como a fruta? Porque a fruta tem vitaminas e minerais, fitoquímicos e antioxidantes. E eu preciso disso para acionar a produção enzimática no meu estômago. Então eu tenho que comer assim. Comendo assim, você vai fazer com que o seu intestino se distenda e tenha peristaltismo também para funcionar direito e não ficar lomas, não ficar fezes presas ali nas bolsas do seu intestino grosso, né? Do seu cólon, tá? Solange, mas eu aprendi que tem que comer um ovo com tapioca no café da manhã. Se você quiser ficar doente, sim. Faça uma experiência. Coma como eu estou falando e coma como você aprendeu aí. E veja, sabe o que vai acontecer com o seu intestino?
Você vai ao banheiro, vai ter que fazer muita força para eliminar essas fezes, porque essas fezes, quanto mais proteína animal tiver nessas fezes, mais pesada e pastosa ali, ela não faz o bolo. Ela fica uma pasta pesada, porque não tem fibra. Tá? E mesmo que você tome muita água, você vai ter dificuldade de evacuar. Agora, quando você come a fruta, você tem as fibras, ela vai fazer esse bolo, porque ela vai trazer mais água para o seu lúmen, para o seu intestino, ela vai trazer ali para o intestino, vai trazer essa água para essa fibra poder encharcar, para ela fazer isso daqui, para ela se distender, vai distender a sua musculatura e ela vai fazer o peristaltismo para o seu intestino. Você vai ao banheiro e não vai precisar fazer força para fazer cocô e vai esvaziar o seu intestino e não fazer só um pouquinho com muita força. Quando você come alimento que não tem fibra, não tem água, essa pasta fica pesada ali no seu intestino e por mais que você faça força, você esvazia só um pouquinho. E aí o que acontece com fezes velhas? Vão putrefando, vão apodrecendo e vão proliferando bactérias ruins dentro do seu intestino que vai causar permeabilidade intestinal e isso vai para dentro do seu sistema linfático. E aí a sua imunidade começa a cair, você começa a ter doenças. Tá? Então, esse é o segredo. A Renata diz, já fiz vários exames, todos normais, mas os sintomas persistem, já gastei tanto. Então, Renata, pode ser, às vezes tem que fazer uma colonoscopia, porque pode ser verme. E outra coisa, gente, você vai fazer um teste de disbiose na farmácia não, desculpa, né, no laboratório, não dá disbiose. Não dá disbiose. Sabe quando vai dar disbiose? Quando você estiver em síndrome fúngica, que até sua boca já está branca. Só ali o laboratório vai conseguir detectar sua disbiose. Antes disso, ele não consegue, tá? Porque, gente, os exames de laboratório, eles só vão mostrar quando a doença já está aparecendo na sua corrente sanguínea. Quando ela está só dentro da sua célula, não mostra. E não existe exame no mundo que mostre como a sua célula está dentro. Tá entendendo? Tá? Não existe. Outra coisa, Renata, crises nervosas também causam diarreia. Tá? Um pânico, uma ansiedade generalizada também causa diarreia. Tá? Ela afeta o intestino. É assim, nós temos o sistema nervoso central e nós temos o sistema nervoso entérico. E eles trabalham junto, tá? Nós temos neurônios quase a mesma quantidade aqui no intestino do que aqui na cabeça. A diferença é pouca, tá? A diferença é pouca. Nós temos mais de 100 trilhões de neurônios aqui, e bactérias, né, na verdade, no nosso intestino, e muitos neurônios aí também, tá? Tudo funciona aqui por comandos, por contatos e comandos, que entram hormônios ali, neurônios, gânglios, tá? Se comunicando ao nervo vago. É um conjunto de coisas, tá? Não é só o lugar onde você faz cocô, não. Tem muita coisa acontecendo ali, tá bom? Valda tá perguntando, Solange, o que você acha de comer inhame com abacate no café da manhã? Pode ser, Valda. Inhame com abacate, pode ser. E coloca alguma outra coisinha mais ali. Então, assim, o inhame é uma raiz. Gente, uma coisa que nós temos que aprender a fazer, comer mais raízes, tá? Nós precisamos comer mais raízes e menos pão, menos trigo. Tá? Então, mandioca, batata doce, inhame, cará, o que você gosta ali de raízes, né? Você pode colocar no seu café da manhã junto com frutas. O abacate, ele não é para você fazer uma vitamina com leite e açúcar, não, pelo amor de Deus, isso é uma bomba. Isso é uma bomba, literalmente. O abacate é para você comer com saladas, ou então pode comer com raiz também, tá? Renata falou, pronto, doutora, tenho ansiedade e piora. Exatamente, tá? Então você tem que tratar a sua ansiedade. Quem tem ansiedade generalizada, você sente os disparos da ansiedade no seu corpo, arritmia cardíaca, você sente algo assim na cabeça, parece que você não vai controlar seus pensamentos, que você vai ter um piripaque, um surto. O seu intestino solta tremedeiras, isso se chama ansiedade generalizada, alguns dos sintomas, né? Então, você precisa ser acompanhado por uma psicóloga, um psiquiatra, tá? E outra coisa, você não nasceu com isso, porque você tem isso. O seu corpo está reagindo a uma dor.
Então você tem que procurar o que dor é essa e resolver essa dor. E não é o remédio que resolve essa dor. Você tem que conversar com o seu psicólogo, descobrir o que é colocar essa dor para fora, entender essa dor, ressignificar essa dor. E eu falo de carteirinha, porque eu já passei por isso, tá? Ressignificar essa dor, essa crença, essa emoção. Por isso que eu falei para vocês, né? Eu estou aqui criando crenças e emoções positivas com a minha filha. Tá? Eu trabalho muito dia e noite, às vezes eu nem tenho muito tempo com eles, né? Falei, agora ela tá de férias, nós pegamos no final de semana, sexta, sábado, domingo, e viemos para cá. Saímos de tudo, fugimos da muvuca e eu ainda estou trabalhando, respondendo meus pacientes, fazendo minha live, né? Mas dando mais atenção para ela. Eu preciso criar emoções positivas na mente da minha filha. Tá? E muitos de nós, você não precisa ir para um hotel para fazer isso. Você pode tomar um sorvete, você pode dar um abraço de 40 segundos no seu filho, dizer o quanto ele é importante, falar as características boas que ele tem para ele acreditar que ele tem valor, sim. Tá? Tem gente que fala, mas eu não tenho dinheiro para isso, não sei o quê. Não precisa. Para dizer que você ama seu filho, não paga nada. Tá? Ele tem coisas negativas? Tem, você também tem. Se você quer que ele te ame, por que você não pode amá-lo com as coisas negativas que ele tem? Tá? Então, ok? Não sei se é o caso da Renata, só estou falando. Ana Paula, a doutora já vai fazer 2 meses de tratamento. O que fazer para começar a pegar peso, pois não estou ganhando nenhuma grama? Bom, Ana Paula, se você já está em 2 meses de tratamento e não está ganhando peso, é porque você ainda não trabalhou os enterócitos do intestino para trabalhar a absorção. E como é que trabalha esses enterócitos? Lá dentro tem a glutamina, tem aquele complexo B, para você manipular e usar, para trabalhar esses enterócitos, essa maturação. E pode ser que você ainda não tenha trabalhado também a digestão. Então, aquela betaína base anidra, se precisar, você tem que usar. As enzimas digestivas para o seu estômago, se precisar usar, usa para você trabalhar essa mucosa, tá? Porque agora você vai entrar, você estaria entrando em regeneração, né? Então, você já fez cicatrização. Então, agora vai regenerar. Se você não usou isso que eu estou te falando, tem que usar, tá? Para trabalhar isso. E, às vezes, é necessário fazer uma suplementação maior, tá? Agora eu não sei qual é o programa que você está fazendo, algumas coisas eu não deixo no online, porque não dá. A gente passa quando a gente está fazendo acompanhado. Tá? A Ana Paula dizendo, com as frutas, como pode comer raízes, o que mistura com as raízes para não comer puro? Pode comer. Você pode comer banana com mandioca, não tem problema. Essa combinação você pode fazer. Combinação errada é comer fruta com pão. Tá? Você pode usar aveia, chia, quinoa, gergelim, psyllium, que é aquele mix que a gente ensina. Pode comer mandioca, batata doce. Ó. Se você tem uma sanduicheira em casa, corta as rodelinhas da batata doce fininha, põe na sanduicheira, assa ali e come com as suas frutas. Pode ser também, não tem problema nenhum. Tá? Vai aumentar a quantidade de carboidrato, de calorias e tá tudo bom. A Valda fala, Solange, o que poderia acrescentar além de inhame e abacate? Então, eu acabei de falar, tá? Pode usar mandioca. Pode usar batata doce, tá? E o mix também, tá bom? E olha, tem um complexo vitamínico que a gente passa também, inclusive para quem está no online, tem lá uma vitamina excelente, 100% natural, que você pode bater junto com a sua fruta. Ai, Solange, uma vitamina não engorda. Não, graças a Deus que não. A vitamina vai ajustar o seu sistema de absorção. Você precisa de vitaminas e minerais para absorver, principalmente o B2, B6, B1, para absorver os carboidratos e as proteínas que você está comendo. Se você não tem isso, você não vai absorver e você não ganha peso, tá? Às vezes também, a questão de não ganhar peso é porque a ferritina está baixa, a B12 está baixa, tá? E a vitamina D está baixa. Então, você precisa trabalhar isso daí. Tem que ver se você tem anemia. Se você tem anemia, tem que tratar. Um dos melhores repositores aí de ferro é o Combiron. Por quê? Porque ele tem a B12 junto também. Sempre que você põe ferro para dentro do seu corpo, você perde B12, tá? E quem tem gastrite não tem fator intrínseco, não tem B12. Às vezes a anemia é por falta de B12. Então, eu vou voltar a repetir. A B12 tem que ficar entre 500 e 600. A ferritina tem que estar 80, e às vezes ainda isso nem é uma indicação disso também.
E a vitamina D tem que ficar em 60 a 70 e às vezes ainda não é indicativo de que está bem. Aí teria que fazer paratormônio, ver outros exames para verificar se realmente tem ou ela só está na corrente sanguínea. Entendeu? Se a sua imunidade está baixa, você também não absorve. Então você precisa estabelecer isso também. Às vezes a ferritina baixa são vermes. E alguns tipos de vermes você só descobre quando você faz uma colonoscopia. E nós temos muitas variedades de vermes, pode estar no fígado, pode estar no seu pulmão, pode estar no seu estômago, pode estar no seu intestino, pode estar no seu corpo todo. Tá? Então é preciso fazer uma desparasitação. Tá? A partir da semana que vem, eu creio que a gente já vai estar colocado lá dentro do programa, tanto online quanto não, não só a desparasitação pelo químico, né? Mas também o suporte que você vai precisar fazer natural. A gente está verificando aonde a gente consegue um link para vocês conseguirem a fórmula, a melhor fórmula dela, tá? E aí a gente vai colocar lá dentro também. Creio que agora a gente já encontrou e aí a gente só vai colocar dentro do programa para vocês. Deixa eu ver o que mais aqui. Renata. Ela disse que desencadeou isso depois da gastrite, nas crises, ficou super preocupada, achando que é outra coisa do mal. Não, então você tem que... acontece isso, você já tem uma gastrite. A gastrite também aumenta a sua ansiedade. E a ansiedade aumenta a sua gastrite. Mal estamos ficando roncando, né? Não é normal. Não é normal. Isso tem a ver com... Pode ser motilidade, pode ser ar. Quando você vai comer, não coma falando. Porque você engole ar também. Mas isso tem a ver com a motilidade do seu estômago. Enquanto, o Paulo perguntou, né? Enquanto você estiver com gastrite, com inflamação no seu estômago, você pode sentir ele roncando, porque você está alterando a sua motilidade. Bom dia, Elisa. Ela fala, doutora, poderia falar sobre a água com limão em jejum? Então, uma vez eu achava que água com limão em jejum era bom. Aí, agora, para gastrite não é bom, tá? Não é bom. Água com limão, gente, ó, o limão, ele é ácido, tudo bem, quando ele chega no seu estômago, a acidez dele é menor que a do estômago, não tem problema, para quem não tem gastrite. Mas não se deve fazer isso no café da manhã. A gente usa isso mais lá à tarde, você pode tomar o seu copo com água com limão, tipo 5 horas da tarde ou 4 horas, para ajudar no esvaziamento gástrico, que é um período que na parte da tarde a gente tem menos produção de acidez, aí a gente usa as frutas ácidas nesse período. Eu entendi, dentro da bioquímica, depois de muitos cursos que a gente faz, que se você toma limão de manhã, você diz para o seu estômago que ele não precisa se preocupar com a acidez que você está dando ela, tá? Então, auxilia com as frutas ácidas à tarde. Tá? Solano, eu gosto de acordar e tomar uma água com limão para o meu intestino funcionar. Ela pode ser sem limão, tá? Ela pode ser sem limão. Pode ser um chazinho, né? Melhor ainda. Ó, eu até gravei um vídeo aqui, tá lá no YouTube também. O chá de camomila, tá? Camomila, hortelã, você pode fazer, tá? Acorda de manhã, faz um chá de camomila e hortelã, com uma cidreira também ali. Isso vai auxiliar na motilidade intestinal e é desintoxicante, tá? Sem açúcar, sem açúcar. Ao invés de você ficar tomando uma água morna sem nada, que não tem gosto de nada, né? Faz um chazinho e toma seus 600 ml, né? Se quiser. Por que 600? Porque daí o seu estômago ele cabe ali em repouso entre, né, 500 e 600 ml. Ele tá fechadinho, né? Aí você vai tomar isso, ele vai distender, ele distendendo, ou mesmo no movimento de engolir, você já começa a acionar o peristaltismo. E aí o seu intestino também funciona. Isso é bem bacana. Bom dia, Maria Zélia Gatona, tudo bem com você? Ok, gente? Certinho? Mais alguma dúvida de vocês aqui para a gente poder responder? Então, hoje nós falamos sobre a gastrite, alguns sintomas, algumas coisas, né, que pode acontecer. Sangramento nas fezes, gente, é o seguinte, às vezes
Se você tem um sangramento vindo do estômago, as fezes vão estar escuras, tá? Elas vão ficar escuras. Agora, se você tem um sangramento do intestino, as fezes são mais claras, são mais vivas, são mais vermelhas, né? Muito bem, então, gente, ó, lembrando que toda segunda-feira a gente está aqui fazendo uma live com vocês, trazendo informações, tirando as dúvidas. Quem é meu paciente online pode vir aqui, que a gente vai ajudar no que a gente puder. Claro que eu não tenho como fazer uma consulta aqui, mas a gente pode ir te orientando, te dando algumas dicas, tá? De como você pode fazer melhor ainda o seu tratamento, ok? Muito bem, eu vou pegar a estrada agora, voltar para casa. Deixar um abraço para vocês aí, Rafael, tá? E a gente se encontra daqui a pouco e na próxima segunda-feira de novo, né? Beijão.